Olá, meu povo santo, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Te desejo um ótimo dia, cheio das bênçãos do Senhor. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra de Deus. Só que antes, aquele pedido que eu sempre faço, não deixe de colocar o seu like, de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais. Se inscreva no canal se você não é inscrito e também peça àqueles para quem você mandar essa mensagem que ele também se inscreva. Eu quero nesse momento trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor. Abra comigo no livro de João, capítulo 3, nós vamos ler os versos 14 e o 15, apenas esses dois, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, quando nós olhamos para esta passagem que nós vemos aqui no 14, quando Jesus fala, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que havia necessidade também dele ser levantado na cruz. Essa serpente do deserto foi um tempo lá que o povo andava muito disperso, o povo andava querendo adorar outros deuses, andava fugindo da presença de Deus, e Deus permitiu serpentes ardentes naquele lugar, aonde aquelas serpentes começaram a picar o povo e o povo estava morrendo. Aí Moisés foi falar com o Senhor e o Senhor ensinou, o Senhor mostrou para ele, falou: olha Moisés, levanta uma serpente no deserto, uma serpente, coloca uma serpente de forma que todos aqueles que olhem para aquela serpente eles sejam curados. Já era um prenúncio da vida de Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre a cruz, sobre a cura que vem da cruz. O título da nossa mensagem é esse: Curados pela Cruz. Dentre todos os predicados da cruz de Cristo, um dos mais relevantes é com certeza a cura, tanto física quanto da alma, que ela proporciona quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. A cruz, ela traz muitas situações para mim e para você. Dentre elas, uma das mais importantes é a cura. E quando eu falo a cura, é a cura física também, mas é principalmente a cura da alma. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem mágoas, ela tem, aflições que ela já passou na vida, e às vezes pessoas que fizeram algo contra ela, falaram alguma coisa que ela não gostou, e essa pessoa, ela fica magoada, ela fica triste, ela acumula no seu coração um ódio muitas vezes por aquela pessoa. Mas a cruz, ela nos cura disso. Quando nós olhamos para a cruz com o verdadeiro sentido que ela tem, nós olhamos e vemos aquela cruz vazia, mas que um dia alguém entregou a sua própria vida nesta cruz por causa da gente. Esse pensamento, ele vai trazer algo novo no coração das pessoas. Quer ver como é muito fácil a gente entender isso? Eu sei que talvez até dentro das igrejas hoje tem muita gente que vive dessa forma, mas, por exemplo, tem pessoas que às vezes ela está no mundo e ela está sofrendo por algum tipo de coisa que ela passou dessa forma que eu falei, ou ela foi uma pessoa que foi muito afrontada, foi judiada, foi falado palavras que a desmereceram, foi feito coisas contra elas, das quais ela não esquece, ela criou um ódio no coração por causa daquilo, e às vezes a pessoa diz: isso eu não perdoo, essa pessoa eu nunca vou perdoar. Até que um dia, essa mesma pessoa que disse que não perdoaria, ela acaba sendo tocada no coração por causa da cruz. Ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, e ela acaba depois, não é imediato isso, mas ela vai lendo a palavra, ela vai aprendendo mais, ela é discipulada, e ela vai começar a compreender que aquele ódio que ela nutre contra uma determinada pessoa ou contra algumas pessoas, aquilo não vai levar ela a nada, só vai levar à enfermidade. Eu falo porque eu na época, quando eu estava distante do Senhor, eu sou de uma família cristã, mas eu vivi muitos anos longe dos caminhos do Senhor, e caminhei por muitos lugares, conheci muita gente,
e me chateei com muitas pessoas. Teve gente, por exemplo, que eu frequentava eu frequentava o comércio daquela pessoa, eu era consumidor dali, e uma situação, por causa de uma bobagem, uma coisa que a pessoa fez insignificante, eu peguei bronca daquela pessoa e falei, eu não piso mais nesse lugar. E eu realmente fiquei muito tempo sem botar o pé naquele lugar. Até que depois eu voltei aos caminhos do Senhor. Quando eu voltei aos caminhos do Senhor, conforme o processo foi caminhando, eu fui sendo discipulado, pessoas foram me mostrando o amor de Cristo pelas famílias, pelas pessoas, foi mostrando para mim o valor que tem você amar as pessoas, como Deus olha para você quando você ama as pessoas. Então tudo aquilo foi fazendo um efeito novo na minha vida. A cruz, naquele tempo, para mim, foi algo que começou a me trazer um novo entendimento. E eu procurei algumas dessas pessoas, as que veio no meu coração, e eu fui me desculpar com elas, eu fui pedir perdão para aquelas pessoas. Teve gente que não entendeu muito por que eu estava pedindo perdão. Eu até falei, contei o que era, que tinha acontecido, a pessoa falou, deixa de bobagem, meu. Tu acha que alguma vez eu me preocupei disso aí que você... Não, esquece. Mas eu tinha que fazer aquilo porque era algo no meu coração que estava me incomodando. Eu procurei pessoas da minha família, que eu precisava pedir perdão por causa de um momento que eu fiz alguma coisa e que desagradou aquela pessoa, e aquela pessoa gostava tanto de mim, sempre me tratou com extremo amor e carinho, e eu fiz alguma coisa que desagradou aquela pessoa. Claro que a gente demora às vezes para entender isso, e eu fui atrás dessas pessoas para poder me retratar com elas. Então isso é uma cura que a cruz traz para mim e para você. Então são os predicados da cruz que eu estava falando, e uma delas, que para mim é a principal delas, é a cura que traz o perdão. Mas ela liberta também, a cruz também liberta. A cruz, ela nos traz uma liberdade. Quando nós conhecemos o Evangelho através de Cristo e sabemos que um dia Ele se entregou na cruz pelas nossas vidas, aquilo nos traz liberdade, aquilo nos deixa livre da condenação do mundo. Por mais que as pessoas às vezes até venham sobre você, venham sobre a tua vida, como aconteceu comigo muitas vezes, e às vezes até conversas de bastidores que você fica sabendo que as pessoas falaram, que você não se converteu coisa nenhuma, que você está procurando se dar bem na vida, pensando muitas vezes que você foi para a igreja porque você quer ganhar dinheiro, tem coisas desse tipo. Nós aprendemos tudo isso. Hoje, pela graça e misericórdia, eu sou pastor do ministério. E com certeza muitos daqueles meus amigos do passado, que talvez ainda não tenham compreendido o que é a pessoa se dobrar diante do Senhor, talvez eles ainda pensem que eu estou na igreja pensando em tirar proveito financeiro. E eu, como eu sempre falo, eu nem remunerado eu sou. Eu não sou um pastor remunerado pelo ministério. Eu faço a obra do Senhor única e exclusivamente por amor, porque eu amo fazer isso, porque eu me sinto feliz vendo pessoas chegar na igreja e se render ao Senhor. E nós pregamos a palavra com esse interesse, com esse intuito, que é de que pessoas também conheçam esse Deus que um dia eu conheci. Então, a cruz, ela me traz liberdade. A cruz, ela me liberta das coisas que o mundo me prendia. Quando eu olho para a cruz hoje em dia, eu lembro do tempo que eu era um cara que eu era dado aos vícios dessa terra. E eu falo hoje, eu não preciso me preocupar, porque hoje eu posso dizer, verdadeiramente eu sou livre, porque aquilo pelo qual eu era preso no passado, não me prende mais. Então a cruz me traz a liberdade. A cruz também, ela mostra o grande amor de Deus por toda a humanidade. Na sequência desses versos que eu li, João 3, 14 e 15, tem o 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele precisava ser levantado, assim como Moisés levantou a cruz, levantou a serpente no deserto. Jesus precisava ser levantado na cruz para que todo homem visse. E ali fala que lá na serpente do deserto, todo aquele que olhasse para aquela serpente seria
curado. Hoje não é diferente. Quando nós olhamos para aquela cruz, nós também somos curados quando nós entendemos o que ele fez. Então precisamos compreender isso. É importantíssimo nós compreendermos isso. A cruz também, nos momentos difíceis, ela nos mostra através da morte de Jesus o seu verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido da cruz. E eu queria com isso mostrar, falar de uma ilustração que eu já contei algumas vezes em algumas ministrações da Palavra de Deus, que ela vem de encontro a essa questão da cruz. Conta essa ilustração de um jovem que a sua mãe o criou desde criança, ensinando o melhor para ele, mostrando o amor de Cristo, mas ele cresceu e acabou sofrendo influências de outro lado e não quis saber de Jesus mais. Para ele, por mais que a mãe falasse, ensinasse, para ele não tinha muito significado. Mas esse jovem foi criado num lar abençoado, num lar em que ele foi tratado com muito amor, ele cresceu, ele estudou, ele se tornou um atleta. E ele era um atleta daqueles que fazia saltos ornamentais. Aqueles saltos que faz, daqueles trampolim que as pessoas fazem um monte de firula antes de entrar, antes de chegar na água. E ele se tornou um jovem que acabou sendo requisitado até mesmo pela sua cidade para concorrer nas Olimpíadas estudantis, Olimpíadas Pan-Americanas, não sei. A história não me diz exatamente quais, mas a essência é essa. E um dia eles foram para um lugar onde eles estariam competindo. Haviam vários ginásios naquele lugar, vários locais, era uma vila olímpica, né? Então eles tinham o local onde ele ficava, onde ele dormia, era um alojamento, e tinha os locais onde haviam as competições. E antes de começar a competição, um dia antes do oficialmente ia começar as competições, ele estava no quarto deitado, mas ele estava muito ansioso e ele não conseguia dormir. E quando foi naquele dia, naquela noite no caso, ele saiu meio que furtivamente do quarto onde ele estava e se dirigiu a um dos ginásios onde havia piscina olímpica e onde havia aquela piscina em que eles fazem os saltos. Ele chegou no ginásio, entrou e subiu direto até a torre mais alta, onde ele sentou, onde ele parou na beirada, assim, estava tudo apagado, não tinha nada aceso, ele estava sozinho ali. Ele falou: vou fazer um salto aqui e depois eu vou fazer um outro, e começou a fazer o planejamento de treino dele naquele momento. Só que eu não sei se você se lembra, você que está me assistindo, todo nadador, todo mergulhador, quando ele vai mergulhar, no momento do mergulho, ele faz uma posição com seus braços, ele abre os braços primeiramente, antes dele fazer o salto. E aconteceu uma coisa misteriosa naquele momento. Como o ginásio estava todo apagado, havia uma luz do lado de fora que se projetava para dentro do ginásio, e naquele momento que ele fez aquela posição em que ele abriu os braços, a imagem dele foi projetada numa parede lá do outro lado do ginásio, e ele percebeu que aquela imagem projetada dele era uma imagem de uma cruz. E veio à sua mente o que a sua mãe havia lhe ensinado, que a mãe sempre falava para ele da cruz de Cristo, da cruz onde Jesus morreu pela humanidade. E ele, com o decorrer do tempo, ele perdeu aquela essência, porque ele foi influenciado por outras coisas, e ele acabou não dando mais atenção para aquilo e acabou se evadindo do Evangelho e foi viver uma vida somente no mundo. Mas naquele dia, quando ele viu aquela cruz, ele estava ali em cima, ele começou a pensar naquilo que a sua mãe lhe ensinara. E ele não pulou, ele voltou um pouquinho, sentou e ficou pensando, ficou meditando naquilo. Ele falou: poxa, a minha mãe, acho que ela tem razão, muitas vezes eu sou rebelde, muitas vezes eu não quero aceitar o que ela fala e tal. E naquilo ali ele começou a pensar que, poxa, minha mãe tem razão. E ele não pulou, ele desceu e voltou para o quarto. Aí acho que o sono chegou, ele dormiu.
No dia seguinte, quando ele acordou, ele conversando com um colega dele lá, que estava lá, falando que ele havia saído no meio da noite, e ele foi para um ginásio daqueles para treinar. Mas algo aconteceu na vida dele, e ele contou o que ele sentiu naquele momento, por causa das palavras da mãe, e aquele amigo que estava com ele falou assim: escuta, qual foi o ginásio que você foi? Foi aquele último, que tem lá no final, bem longe daqui. Ele falou: rapaz, isso que aconteceu contigo foi um milagre. Porque quando você abriu seus braços e você viu uma cruz projetada na parede, Deus livrou você da morte. E aí ele não ficou meio apreensivo com aquilo. E o amigo falou: você talvez não soubesse, mas eu vi que a piscina daquele ginásio foi esvaziada para manutenção. Ele não vai ser colocado nesse momento para que nós possamos competir, só as outras. Aquele está interditado. E aquele moço reconheceu naquele momento que a cruz o havia salvado. A cruz o havia salvado da morte. A cruz que foi morte para Jesus se tornou vida para aquele homem. Então, é importante a gente entender que há momentos que talvez você olhe para aquela cruz como uma forma como você nunca olhou antes, e ela pode te trazer vida, e ela pode te trazer uma coisa que talvez, se você não olhasse para ela, você perderia. Então é importante a gente entender isso. A cruz também ela nos mostra o quão pecadores nós somos. Por quê? Pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. E nós somos pecadores e não tem por onde a gente fugir e dizer que não. Nós somos pecadores sim. Nós somos seres humanos, precisamos das misericórdias do Senhor. E essas misericórdias, elas foram muito bem retratadas na cruz. Por quê? Porque pela misericórdia do Senhor, Ele não matou, Ele não permitiu que a humanidade toda morresse. Mas Ele mandou o seu próprio Filho para carregar sobre Ele os pecados da humanidade e se entregou nas cruzes do Calvário por nós. Então é importante a gente entender isso. Pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Esta cura é muito importante entendermos que não é propriamente a física, que também pode ser, mas a da alma, onde a falta de perdão pode nos conduzir ou condenar ao inferno. Toda cura física no nosso corpo, que a cruz pode nos trazer pela fé, ela vai nos trazer coisas boas. Mas tem algo que a cruz, tem uma cura que a cruz vai nos trazer, que é a cura da alma, e principalmente se a tua cura da alma for a falta de perdão. Talvez a tua cura da alma seja uma depressão, por causa de algo que você perdeu, por causa de algo que você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Essa depressão, ela pode ser que a pessoa seja curada dela, pode ser não, que ela é curada dela, será curada em nome de Jesus, mas aquilo não impediria essa pessoa de ir para a vida eterna, morar com Jesus. Talvez a pessoa sofreu, talvez aquele sofrimento vai ser muito ruim aqui nessa terra, mas não vai impedir a pessoa de um dia adentrar os portões celestiais. Mas a cura da alma, quando se refere ao perdão, sim. Porque uma pessoa que não perdoa, como é que ela pode querer alcançar os portões celestiais? Como é que ela pode querer alcançar o céu, viver na eternidade com Jesus, se ela não aceita perdoar uma pessoa que fez alguma coisa de ruim para ela? Se Jesus, que não fez nada de ruim, nos perdoou se entregando a si mesmo. Já pensou nisso aí? Você já parou para pensar nisso? Que talvez se você tem aí uma restrição contra alguém, algo que você sofreu de alguém, algo que alguém fez contra você, talvez essa pessoa não tenha feito por maldade, fez por impulso. Às vezes a pessoa fez por maldade, sim, mas não impede você de perdoá-la. Você não precisa andar com essa pessoa a tiracolo, você não precisa andar abraçado com ela, mas o perdão para ela é necessário. É necessário que você perdoe essa pessoa, por quê? Porque se essa pessoa, ela também amanhã, ela
aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela voltar atrás em tudo aquilo que ela fez e entender que ela precisa pedir perdão. E vamos dizer que ela peça perdão para você e você não aceita. Mas você se salvou um dia. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E aquela pessoa também aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ela reconheceu que ela estava errada, ela lhe pediu perdão. Mas você não perdoou. Por quê? Porque você acha que aquela pessoa não merece o teu perdão. A minha pergunta para você é: como vocês vão morar no mesmo céu sendo inimigos? Ou tendo algo que um não perdoa o outro? Eu gostaria que você respondesse isso para mim, mas não faça isso de responder. Responda para você mesmo. Não responda para mim, porque eu não tenho o poder de perdoar você. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, que é ensinar você que aquilo precisa ser mudado. Então, se você tem alguém que você mantém aí algum tipo de chateação, algum tipo de coisa ruim contra aquela pessoa por algo que ela fez por você, medite nisso que nós estamos falando. Pense bem, se você não perdoar aquela pessoa e ela amanhã vir a se converter, como é que vocês vão morar no mesmo céu? Ou você acha que tem um céu separado para quem não perdoa? Não existe isso. O perdão que o Senhor Jesus nos concedeu na cruz é para todos. Eu sei que é uma coisa difícil da gente entender, porque às vezes a pessoa vem e fala assim: poxa, mas quer dizer que se o cara matou, tirou a vida de um ente querido meu, eu sou obrigado a perdoar? Não é obrigado a perdoar, mas você precisa entender que o perdão é uma das coisas que vai impedir. A falta de perdão é uma das coisas que pode impedir a sua entrada no reino de Deus. Então, não adianta perguntar para mim, porque eu não tenho poder de responder isso. Eu não tenho poder de afirmar que é ou não é. Mas na minha concepção eu entendo que precisa haver esse perdão. A consequência do erro daquela pessoa, ela vai pagar para Deus, não é para mim nem para você. Não é para mim, não sou eu que vou cobrar o erro dele. Eu preciso apenas perdoar. Tem um pastor que uns anos atrás veio no nosso ministério. O nome dele como é que é o nome dele? Eu sei que ele tem um nome muito engraçado, no final é Doctorian. Alguma coisa Doctorian, né? Um senhor barbudo, cabeludo. Esse homem ele é romeno. E ele, uma vez, numa declaração que ele deu, ele falou em lágrimas, dizendo que do tempo do Nicolau Ceausescu, o nome assim, se não me engano, que ele era um ditador romeno. Ele matou muita gente, matou muito cristão, ele matou famílias inteiras. E ali o comunismo imperava de uma forma assim muito terrível. E esse Samuel, eu lembrei, Samuel Doctorian, ele fala em lágrimas numa das declarações dele, numa das pregações dele, que ele falou que a coisa que ele mais tinha vontade era de voltar no país dele, perdoar aquele povo que matou a família dele e orar para que Deus os salve. Olha só o que é o perdão na vida de uma pessoa. Não é fácil. Dizer para você que é uma coisa simples, que você vai simplesmente perdoar, não é. Principalmente quando a situação ela é muito grave. Principalmente quando a situação envolve vidas que foram tiradas. Principalmente quando a situação envolve violência sexual, violência física. Não é fácil você perdoar uma pessoa dessa. Mas o que você prefere? Perdoar uma pessoa dessa e ter o seu coração livre de condenação e um dia você poder adentrar os portais celestiais, ou você permanecer com aquele ódio e você ir com esta pessoa para o mesmo lugar em que essa pessoa vai? E isso se ela não se converter. Porque amanhã uma pessoa dessa pode sim aceitar Jesus como Senhor e Salvador. As suas consequências, os crimes cometidos, as coisas que ela fez de mal, ela vai pagar. Pelo menos nessa vida. Mas ela será salva. Assim ensina para nós a palavra de Deus. Eu sei que é muito difícil a gente entender que algumas pessoas podem se converter, e eu também acho. Eu acho que muitas pessoas
vai ser muito difícil se converter, mas isso não é um problema para eu resolver, isso é um problema dessa pessoa diretamente com o Senhor. A punição é tudo que for. Porque eu creio que chega um momento que o coração da pessoa está tão endurecido que nada vai mudar. Então, mesmo que ela receba uma palavra de alguém da parte de Deus, ela pode até dizer que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas o aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é somente da boca para fora, é no coração. E às vezes uma pessoa dessa, ela não vai conseguir. Mas não estou aqui para dizer como vai acontecer ou deixar de acontecer. Eu estou aqui para dizer para você que está me assistindo que uma das curas principais da nossa vida é a cura da alma, e principalmente quando ela é a falta de perdão, que é algo que pode nos levar para o inferno. Pense nisso que foi ministrado nesta palavra. Feche seus olhos, eu quero orar contigo e depois falaremos as últimas considerações. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta mensagem, Senhor. Obrigado por cada vida que assistiu, por cada vida que pôde ser ministrado por ela, e que no nome de Jesus, papai, que nós possamos ver vidas sendo transformadas pela tua cruz que cura, que liberta, pela cruz que dá condições de que nós possamos avaliar a nossa vida. Obrigado, Deus, que cada vida presente nesta filmagem, que elas possam ser ricamente abençoadas, que o teu amor e o teu poder sejam derramados sobre cada uma delas, que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.